Gravando. Fala, galera! Vem pra cá, ó. O primeiro, o único, o QPP, o exclusivo podcast Marchador. Saiu, nasceu, viu? Depois de tantas viagens, tantas indas e vidas, tantas reuniões. Bata aqui. Aconteceu o projeto, hein? Quando é de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. Fala, turma, tudo firme? Obrigado aqui pela presença de vocês. Estamos iniciando hoje esse grande projeto do podcast Marchador. O podcast que une o quê, meu amigo? Toda a cadeia do Manga Larga Marchador. Vamos falar de quê aqui hoje, hein? Rapaz, é assunto, viu? Hoje, depois, tem tantos programas aí pra vir pela frente, hein? E o que é que vai ter de bom pra essa galera ver? Vamos lá, hoje tem nossa história, né? Vamos falar aqui da fusão. A fusão do quê, meu patrão? Garupa Marchador e Aras 4x4. Nasceu o quê? Olha lá na telinha. Podcast Marchador. É isso aí. Amizade forte. Isso aí. De muito tempo já. É isso aí. Então vamos lá. Vamos falar, vamos resenhar, vamos contar nossa história. A história que começou com uma briga, eu querendo lhe matar. Cheio de ódio. Isso é inusitado demais, velho. Eu nunca vi uma amizade forte igual a minha desse cara nascer de uma briga. É isso mesmo. Eu querendo matar ele. E eu tava certo, viu? Diga-se de passagem. Não tava devendo nada. Desse jeito eu vou ter que abrir a história toda agora. O pessoal vai comentar aí quem tava certo e quem tá errado. Eu vou ganhar, a gente vai apostar. Mas antes disso, VP, é interessante a gente fazer o quê? Chamar o pessoal pra seguir a gente. Sim. Curtam, compartilhem. Vem com a gente pro canal, pessoal. Assistiu? Manda pra alguém, pra um amigo. A gente precisa de vocês para que a gente continue lançando toda semana aqui um material novo, chamando gente, para que vocês conheçam um pouco mais do Manga Larga Marchador e se aproximem de quem vocês não têm proximidade. Ficou redundante, mas ficou valeu, bom. Não valeu? Valeu. Você gostou? É se aproximar, na verdade, é ter acesso ao que a gente não consegue muitas vezes conhecer. A finalidade do nosso podcast é exatamente isso, a gente conseguir promover a união de toda a cadeia do Manga Larga Marchador, né? A gente conseguir mostrar para vocês na íntegra, na realidade, aquela história que ninguém conta, como é que funciona a criação nos aras, como é que funciona a vida do assessor, os CTEs, a vida do veterinário. Então, assim, a gente vai estar trazendo aqui isso. Profissionais de peso, cada um na sua área. Quanta gente queria estar no CBM, no arquibancada daquela, ali em São Paulo, aqui em Salvador, que mora em outro estado e não pode estar por algum motivo, ou porque não conhece ainda a raça, mas curte, não está dentro muito profundo da raça, mas acompanha de longe. E gosta, é apaixonado pelo cavalo, né? E as fofocas? Principal. Vamos trazer também, o povo gosta. Vai ter polêmica? Vai ter polêmica. Pelo amor de Deus, calma, meu patrão. Vou dar aperto em muita gente aqui, vou perguntar aquilo que todo mundo quer ouvir. Mas a gente tá aqui para apertar os convidados. Hoje é só nós dois, mas os convidados é que vão ser apertados. Hein? Nossa função é essa. Aguardem. Bom, pessoal, assim, muito bacana como começou. Muito bacana, não. Muito curioso como começou, porque não foi bacana, né? No começo da amizade. Mas no início foi, depois deu uma arranhada. Depois deu errado. Mas eu conheci Garupa, de vez em quando eu vou chamar ele de PP aqui, com um apelido carinhoso entre a logo, gente. Pra não pegar mal. Eu fui lá na fazenda, a gente brincando e meu tio, ele falou que ele parecia com um amigo dele que na infância chamava Porco Pré-Histórico. Que apelido carinhoso. E aí, pra não ficar Porco Pré-Histórico pra lá e pra cá, eu botei PP. Pronto, aí ficou PP pra cá. E às vezes eu esqueço, ao invés de chamar de Garupa, aí eu só chamo ele de PP, ele também me chama de PP, e ficou isso aí. Então, se eu chamar de PP, vocês já sabem que é por conta disso. E aí, quando fica no meio da galera, o cara chama você de PP, o negócio não pega bem. Não pega bem, não, mas é isso aí, acostume. Mas então, a gente se conheceu através de um cliente também meu, amigo, já comprava cavalo em minha mão. Leandro. E a gente estava no Parque de Exposições, ele tinha feito uma indicação do 4x4, não foi isso? Foi no CBM de 2020. 2020. Acho que já tinha pandemia, não? Ou foi? Não, acho que foi 2019, antes da pandemia. Foi 2020. 2020 mesmo. Pra quem não sabe, CBM é o Campeonato Brasileiro de Marcha Picada. Tá? Foi aqui no Parque de Exposições de Salvador. A mão de bala. Isso. E aí? Então aí nós estávamos lá. E aí Léo apresentou, a gente comentou e Pepe falou pra mim, velho, eu tô precisando de uma égua. Quero iniciar na raça, eu tenho várias éguas, vários animais, mas não tenho nenhum cavalo
com documento, com registro, não foi? Foi a primeira égua registrada que eu comprei na Eu já entendo, eu conheço, mas onde come sem documento, come com documento também. Onde come o a bom, despesa é a come o ruim. mesma. Então vamos lá. E aí eu falei, vamos, eu tenho alguns animais lá, e aí apresentei o meu catálogo, a gente foi amadurecendo a ideia, e aí, durante o CBM mesmo, nós fechamos um negócio na égua. Não foi o nome da égua? Chama Catita Porto da Gilena. E era uma égua preta, e essa égua ela estava cheia do filho do elfo do cego, o Inglês do Monteiro. Famoso cavalo Exatamente, cego. famoso cavalo cego. E aí eu fechei, vou abrir a negociação, o povo gosta de ver a negociação, vou abrir, viu? Pode saber tudo na íntegra, a gente não tá aqui para mostrar isso. Falar. Agora fale certo, para você não puxar a sardinha pro seu lado, pra você dizer que você tava certo. Vou falar. Fala a verdade. Então a gente começou a negociar para cá, aquele negócio, na época ele era gerente de um banco, de uma instituição bancária bastante conhecida. Então, um bom negociante, né? Começou a me dar aperto pra cá. Bom de conversa. Eu fiz, porra, que cara chato da porra, bicho. Mas como tô na negociação, tem isso, né? Levei na esportiva e comecei a negociar com ele. Negociamos a égua por um valor X, não precisa a gente falar o valor, mas dentro da negociação eu falei com ele, olha, ele quis parcelar, foi em 15? Não, eu te dei uma entrada e ia parcelar o restante em 10 vezes. 10 vezes, pronto. 10 vezes. E aí eu falei, olha, beleza, 10 vezes. E ele era funcionário de um banco, eu falei, não, eu quero em cheque. Eu só aceito em cheque. Porque na época também, algumas pessoas vão logo se identificar com isso. Durante um bom período eu só trabalhava com cheque. Sim. Então eu só fazia a venda com cheque, não fazia com boleto, porque eu tive algumas experiências no passado de inadimplência com boleto. Hoje eu já fiz alguns ajustes, tá tranquilo. Mas aí eu só aceitava cheque. Não, beleza, apertou minha mão. Comendo água, tal, e aquele negócio. Postamos no story, abraçou 4x4, e o novo Garupa Machador. Garupa, ele já tinha criado Garupa, é o novo assessor da raça, vem com a gente. Exato. E fala a turma pra cá, fala a turma pra lá. E aí deu. Fizemos um negócio. E aí tal. Paguei a entrada. Pagou a entrada. Eu já gastei logo no parque, no camarote do parque toda. Já comeu logo água lá. Comi logo água. E bora pra frente. Aí quando foi alguns dias depois, liguei pra ele pra pegar os cheques, né? Aí ele me deu uma notícia. Falou, eu queria alterar uma coisa com você. Aí o que foi? Rapaz, ao invés de fazer o cheque, vamos fazer no boleto ou no Pix, alguma coisa. Eu falei, rapaz, não faço assim. Eu falei com você, eu apertei sua mão, dizendo, não foi assim que eu falei? A briga começou aí, viu? Aí eu já comecei a odiar ele. Rapaz, o cara muda a conversa, bicho, no meio do negócio. Depois a gente vai entendendo qual era a preocupação dele. Ele também não me conhecia. E ele por trabalhar em banco, ele ficou com medo. Porque tem gente que faz isso, realmente. Você dá os cheques e a pessoa bota todos os cheques de uma vez. E o cheque não tem isso, pra quem sabe. Que se quiser botar, bota, né? Sim, é um acordo entre cavalheiros. E aí ele ficou com medo de botar, e algum cheque desse, um momento que eu bote, a conta poderia não estar coberta, e aí ele ficava numa situação difícil no banco. Salvo engano, pode gerar até uma demissão, não lembro se não é isso, não era? Funcionário bancário que tem qualquer restritivo financeiro no órgão de proteção de crédito pode ser demitido e até mesmo por justa causa, né? O medo dele era esse, mas eu como eu comecei a entender o medo, mas como eu tinha apertado a mão, eu falei, eu não voltei atrás, né? Eu falei, bicho, apertei você, eu falei com você algumas vezes, e aí os ânimos se exaltaram, não foi? O cara ficou nervoso, a verdade é. Ele quis desmanchar o negócio, e aí Não, desmanchar que eu digo assim, mudar o negócio. A gente quis mudar. E aí Toda vez que a gente conversa desse assunto, a gente começa a brigar. A gente começa a brigar de novo, porque ele não aceita. Ele começa a puxar a sardinha pro lado dele. Eu fiz a proposta de mudar do cheque pro boleto. Ele não aceitou. Quando ele não aceitou, eu fui fazer umas contas. Tava sobrando um troco lá no Miaeiro, tinha um miúdo lá. Eu não lembrava aí disso. Não lembrou dessa parte, não? É a pior, que você me matou de vez. Aí eu falei, meu patrão, é o seguinte... Eu não quero te dar o cheque porque eu tô preocupado. Você não quer aceitar o boleto porque tá preocupado. Bora acabar essa história? A égua tá na sua fazenda.
eu não peguei, a égua não tá na minha posse ainda. Das duas possibilidades. Ou você me dá um desconto, eu pago à vista, ou se você achar que tá tendo algum confronto aqui, você cobra aí a porcentagem de desistência. Foi bom você me lembrar. E a gente acaba o Aí, negócio. Foi bom você me lembrar disso. Aí ele veio. Tá, eu falei, então, beleza, bicho, eu pago à vista. Aí, em cima da proposta que ele fez, ele quis o desconto à vista diminuir assim uns 5 mil da proposta. Calma, não foi isso tudo, não. Rapaz, bicho. Eu só pedi mais um desconto, porque se a gente tinha fechado no parcelado, pagamento à vista tem que ter mais desconto. Rapaz, eu acho melhor a gente passar para outro assunto. Eu já tô pegando raiva de novo de você. A turma tá assistindo em casa, tá comentando aqui. Ó. Comenta aí, quem tá Quem certo, tá certo, quem tá errado. A gente vai ver isso. O cara fecha o negócio, não quis mudar o negócio, depois não vou pagar à vista, ainda quer mais desconto ainda do à O vista. detalhe é que a égua tava na sua mão. E lá em casa ainda. E ele cheio de razão. O que foi que aconteceu no final da história? Você pagou à vista, eu não aguentei ver. Tu não aguentou ver o cacau? Pô, Era pago. época de folha pra pagar funcionário. Era final de ano, era 13º chegando, eu... E daí, meu patrão? Bote, faça Bote mais um tanto, não. Bote mais um tanto. Mais um tanto, eu não, só tenho tanto. Mais um tanto, eu só tenho tanto. Ó, bote logo esse negócio. Rapaz, mas foi aquele negócio. Pague e suma da minha vista. Eu não quero mais lhe ver. Foi desse jeito. Foi assim. Eu falei, ó, bicho, eu falei... Na época eu tinha até falado com meu pai, falei... E meu pai, que até segurou onda, falou, ó, bicho, a gente não conhecia, então falou, larga esse cara pra lá, pega e esquece esse negócio. Nunca mais faz negócio com ele, acabou. E assim... Foi feito. Eu fechei o negócio com ele com a promessa de nunca mais olhar pra cara desse cara. E onde ele tá hoje? Minha frente, meu sócio, meu amigo. Só anda lá em casa, abre a geladeira, Irmão, pega tudo. eu posso afirmar que é um dos maiores amigos que eu tenho na raça. Hoje, meu irmão e amigo de casa. É verdade. E aí, disso aí teve outra vez, a gente se encontrou em algum outro lugar, não foi, Pepe? Aí já foi... Na verdade, eu fiz uma ligação pra você, porque essa égua que ele me vendeu, menos de um mês apareceu um cidadão, pagou o dobro do preço e tirou a égua de mim. E ele ficou sabendo. Bota aí quem tá certo, quem tá errado. Ele ficou sabendo, eu não botei pra vender. Ainda fiquei sabendo, porque o cara que tava comprando que me ligou. Foi, pra Pode saber dizer. se a égua tava quitada, etc, ele ficou sabendo. Aí eu vendi. Aí eu falei, rapaz, eu achei uma boa daquele tipo lá, vou procurar de novo, né? Fiquei na cara de pau, Davi. Tô precisando de outra égua daquela, Foi rapaz, isso não mesmo. tem não. Bora lá no Aras? Eu achando que ele ia mandar eu lá pra aquele lugar. Ele, rapaz, vamos lá no Aras. Sou besta, né, velho? Eu falei, não é possível. Jesus desceu naquela casa, no coração daquele homem. Bora lá. E aí, foi quando eu fiz a primeira visita no 4x4. E mudou tudo, não foi? Foi. A gente foi no carro conversando, eu já vi Pensou. que se nos entendemos, um pediu desculpa pro outro. Acalmou o mal entendido ali. Botei logo pra ele pagar um pastel pra mim lá no posto de Pirá. Estrada. Chegou no Aras, vamos ver tropa, acordou cedo, me levou pra ver galpão, mostrou como é que funcionava a parte de inseminação, de reprodução. Começou a puxar a tropa, me deu dica de marketing. Rapaz, quando você for fazer foto, faça assim. Vídeo, faça assado. Faça vídeo aí, mostra que você tá aqui no 4x4. Ensinando a cobra, né? Rapaz, o homem, rapaz, me mostrou mesmo uma outra fase, né? Que eu ainda não conhecia dele. Aí de lá a gente startou a amizade da gente, né? Foi mesmo, a gente não parou mais. Não. Aí veio uma série de coisas, veio live, veio... Live foi depois, foi um ano depois quase. Aí ele ficou, e foi nesse momento que ele foi lá pra fazenda. Pouco tempo depois, o Garupa tomou uma dimensão que eu acho que nem ele imaginou que ia ter. Aí ele foi projetado no mercado, não porque foi pro 4x4, pelo trabalho dele, que não teve visibilidade nenhuma, nada a ver com isso. Ele começou a fazer assessoria mesmo, vendendo aqui, vendendo ali, prestar um bom serviço, porque ele é muito profissional. Não é porque eu estou em sua frente, não. Você é um cara muito bom. Me emociona. E aí a gente já vinha conversando bastante, já tinha fechado uma amizade boa, e a gente já começou a trocar ideias já sobre gestão, ele já começou a ver tropa em outras áreas, já começou a sair pra caramba, e começou a me dar algumas dicas que pra mim foram importantes também, já me dar uns toques assim e tal, que eu sou muito de bater de frente, mas depois eu escuto, paro e tal. E aí depois ele me veio com a notícia, bicho. Ele chamou o rapaz, eu queria jantar com você, almoçar, não lembro. Mas acho que foi jantar, a gente saiu pra tomar uma cerveja. E ele me veio com a notícia. Ele falou assim pra mim: Davi, eu vou sair do banco. Cara,
gerente de... Ele não, PP não era gerente de conta normal, era gerente de... Agência Prime, né? Agência Prime, né? Era de investimento. Alto valor. Alto valores e tal. Então, só... Como é que eu falo? Só clientes de alta performance, digamos assim. Ele me deu essa notícia. Rapaz, eu tomei um choque. Falei, rapaz, é isso mesmo que você quer? Você não tá foi? maluco. Você é doido você sair de uma estabilidade bancária com todos os benefícios que tem em Branco para viver de comissão? Ele, rapaz, depois que eu conheci o cavalo, que eu entrei na raça, eu vou pro banco triste. Lembra que você falou isso pra mim? Lembro. Eu entro aqui, eu sento aqui, fico triste. Eu, rapaz, abracei e falei, rapaz, o que você quiser, eu tô aqui para lhe apoiar. Vamos nessa. Com 30 dias, esse homem me falou, rapaz, só tô cumprindo o aviso de tanto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Saiu, pediu a conta. E o mais forte dessa história é que a ligação da demissão, do ok da demissão, do meu pedido, foi quando eu tava no 4x4, fazendo material amador da tropa que tava sendo vendida pra live. E a demissão aconteceu exatamente na semana da live. Eu recebi a ligação lá, lembra que eu voltei? Sim, Fez aquelas vendas que realmente foi coisa... A gente passou um dia mágico uns lá, 3 dias né? foi. A gente vendeu bastante naquele dia. Aí eu recebi a ligação e voltei no dia seguinte pra Salvador. E aí lá assinei, né, o meu pedido. O gerente olhou pra minha cara, você tem certeza que... Não, e ali não só tem certeza, ali parece que foi... o carimbo, porque a gente foi pra lá pra fazer um material de venda pra live, assim, pra mostrar. E você vendeu 6 lotes. Foi. De 10 lotes que tava Em disponível uma manhã. no catálogo. Foi. Em uma manhã. Em uma manhã a gente vendeu, assim, 6 lotes. Foi coisa de Deus mesmo. Foi. Quando você pede aquela orientação de papai do céu, aqui, filho, o carimbo, pode sair. Foi bem isso, né? E aí, pronto. A gente, no caso, a gente falou que se conheceu no CBM de 2020. A gente se conheceu, se você parar para avaliar, eu acredito, para quem me conhece de perto, eu sou um cara que tem muita fé em Deus. Então, eu acredito muito nos planos de Deus. E assim, se você parar para ver, os principais momentos do Garupa Machador, da assessoria em minha vida, você teve presente. Porra, massa. Eu publiquei e abri o Instagram formalizando a assessoria em novembro de 2020, que foi no CBM que a gente se conheceu. Exatamente no CBM que a gente se conheceu. O primeiro animal que eu comprei registrado foi com você. Na hora da demissão também, presente. Então, assim, foi uma história que a gente construiu de amizade. Na hora do que saiu a rescisão, não tava presente, né? Tava. Não vi nada. Não vi, você não botou um dinheiro pra mim, não vi nem a cor. Ou você quer na hora que saiu a indenização. Do Cascai, do presente em tudo, agora na indenização, não vi nem a cor. Mas não recebi, não. Se picou, foi pra longe lá. Eu tive que assinar que eu não ia receber. Tá certo. Tô sabendo. Mas de 2020 pra cá, graças a Deus, muita coisa mudou. Como ele falou, vim trabalhando de uma forma muito intensa. Pra caramba. Sem sábado, sem domingo, sem feriado. E batendo estrada pra lá e pra cá. Muito e sem reclamar de nada, porque é a vida que eu pedi, é o que eu sempre gostei. E assim, quando chegou no momento que eu decidi realmente que era a hora, não foi uma decisão minha, garupa, assim, aleatória. Foi algo conversado muito com Deus. Foi uma coisa de pedir mesmo a orientação dele. E você receber avisos como esse, do dia que a gente estava lá, dessas vendas que aconteceram, e entender que era o momento. Então, assim, não foi uma coisa de você ter uma reserva financeira grande e eu vou aqui porque eu aguento um ano, não. Foi coisa de coragem mesmo, de sair, meter a cara, acreditar em Deus, ter fé, trabalhar, como até hoje. Então, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Acho que o povo todo quer saber. Tem muita gente que quer entrar na área, quer entrar no ramo. Eu vejo muita gente já entrando toda hora. Eu tenho aras, né? Então muita gente entra em contato comigo para vender bicho. Davi, me dá uma oportunidade, passa o catálogo de animais aqui, eu quero trabalhar com isso. Então tá aqui a pessoa certa aí, ó. Não. Saiu do banco, gerente Prime, e vou fazer a pergunta: dá dinheiro ou não dá assessoria de cavalo? Quem ganha dinheiro é criador, assessor ganha um pouquinho. Rapaz, pare com isso. É o amor, não é o dinheiro, não. Mas fala a verdade, é uma profissão bacana e dá pra você viver muito bem. Se você for esforçado, você vive de comissão. Todo mundo que trabalha de comissão, eu também trabalho em outra área, né, na Salvador Seguros. A gente tem a corretora lá e nós vivemos de comissão, né? Sim. Então, se você se dedicar
e apresentar um bom trabalho, obviamente que o retorno vem. Logicamente. Vem positivo. Eu acho que como toda área, o início, muitas vezes você tem grandes desafios, né? Mas na área do Mangalaca Machado hoje, você vê muitas pessoas iniciando. Isso é bom, isso é positivo. Eu sempre bato na tecla de que a gente tem que trabalhar por mérito, né? E o reconhecimento do nosso trabalho, que vou bater mais uma vez nessa tecla, que você me ajudou muito. Obrigado. Me apresentando muitas pessoas, eu tenho muito a lhe agradecer, muita gratidão a você sabe disso. Isso não é na frente das câmeras, é por trás. Sempre conversei isso com você. Então, os relacionamentos que eu fiz, o trabalho, a honestidade, né? A responsabilidade, a transparência e principalmente os resultados que a gente veio apresentando, veio construindo essa carreira, né? Só tem um final, né? Trabalhou bem. E seja feliz, né? O final é feliz. O grande ponto aqui é, você trabalha com venda, você está trabalhando por comissionamento. Hoje, dentro da parte de assessoria, existem grandes desafios. Você tem que saber muito bem colocar o seu trabalho. Porque se você pega hoje um vídeo e posta na sua ferramenta do Instagram, que é uma ferramenta hoje que tem boa visibilidade, e você não tem um cara que é parceiro, seu parceiro, o proprietário do animal, que está ali sendo o seu elo, e esse vídeo chega a terceiros e que outra pessoa vai e efetiva a venda, você acaba jogando seu trabalho por água abaixo. Então, além disso, Pepe, tem muita coisa que eu acho que você caminha no lado oposto, que é aquele lance de você vender o que realmente é. Exatamente. É você apresentar um animal sem maquiagem, é você fazer uma consultoria de venda. Sim. E não empurrar uma venda. Perfeito. Porque quando você faz uma consultoria que o animal chega em casa, chega na casa do cliente, o peão do cliente olhou, já ligou, falou, chegou aqui, é top. O cara fica logo doido para ir para a fazenda, vamos chegar no sábado, chegou lá, confirmou, rapaz, o cara ligar, que eu inclusive eu tava com você uma vez e o cara ligou para você para lhe agradecer e falar, rapaz, o que você me vendeu realmente chegou aqui em casa e é igualzinho, se não for melhor do que... Então isso é muito gratificante e o cara volta. E indica mais pessoas. O cara volta, entendeu? O cara, quando ele pensar em cavalo, ele vai pensar em quem? No meu assessor. Quem é meu assessor? Garupa. Pronto, ele vai ligar, Pepe, arruma uma égua assim, tô precisando de um animal de pista, tô precisando de um animal, uma matriz, tô precisando de um reprodutor, um garanhão e tal. Você vai resolver a vida dele. Porque a assessoria, o pessoal tem que botar na cabeça que não é empurrar a venda, é assessorar, é você orientar e tapar a lacuna do que o cara precisa, tapar aquele buraco ali. Entregar o que o cara quer. Entregar, é fazer entrega. Agora você vender o famoso gato por lebre, cara, sem dúvida nenhuma. A carreira é curta. É curta, como a gente já viu de algumas, né? Não só de aras, como em qualquer ramo, mas muitos aras aí entraram por uma linha e acabou rápido. Como assessoria e como tantas outras coisas aí que a gente vem. Mas vou passar aqui uma etapazinha aqui, que a assessoria estava tão boa que a gente junta aí acho que lá em casa, não lembro, acho que foi na varanda lá de casa, você tentando me vender uma égua, que a gente negociou, tentamos, mas não entramos. Viramos sócios de outra forma nela, mas não saiu como a gente previa. Mas você me deu uma notícia que foi outra notícia bombástica, que já veio o Garupa Transportes. Isso. Rapaz, o homem é empreendedor, viu? Quem empreende é ele, viu? O homem... Fazendo um link do que você acabou de falar e já entrando nessa parte de transporte, eu já recebi alguns elogios de vários criadores exatamente sobre isso, né? Sobre a transparência e a honestidade de entregar o que o cliente pede, muitas vezes até melhor. Isso, para mim, que foi criado dentro de uma família muito... idônea, muito responsável, é algo que era para ser obrigação. Mas a gente sabe você é uma coisa normal, né? Você faz sem perceber. Mas a gente sabe que em todo ramo existem profissionais, não só no ramo de assessoria, mas em todo ramo existem profissionais que não entregam dessa forma. Mas a gente tem que focar no nosso trabalho da melhor forma possível. Então, eu sempre quero trabalhar dessa forma. Você quer fazer uma venda? Entenda o que é que o cliente necessita. Todo sapato tem seu pé. Exatamente. Do cavalo mais barato ao mais caro. Do manso, do que a gente chama de linfático, de lerdo, ao muito quente.
todo mundo tem um perfil, todo mundo quer um animal diferente e cada animal tá ali para servir essa pessoa. Agora, não adianta você querer, para ganhar comissionamento, você querer empurrar qualquer coisa. Então, a pessoa que quer ser assessor hoje, ele tem que pensar muito no lado empresarial da coisa. Se você Para aí, ó, dá um corte bom aí, ó. Um corte top. A pessoa que quer assessor hoje, diga aí, VP. Exato. A pessoa que quer empreender como um assessor de manga larga machador hoje, ele tem que pensar muito na vertente empresarial. Se você pensar que você vai entrar para ganhar comissão, você vai nadar, vai morrer na praia. Porque, imagine, vendas é momento. Você tem empresa, você sabe que vendas é sazonal. Vai ter mês que você vai bombar de venda. Você vai vender 10 cavalos né? por semana, 20 cavalos por semana. Vai ter mês que você não vai vender. Então, se você for entrar, como eu, larguei um emprego de banco, né? Trabalhava como gerente em um banco, como ele já pontuou aqui. Eu largar pensando, não, vou ganhar dinheiro que eu vou vender. Se você não pensar na parte empresarial, em estender o leque, não só de serviços, mas da forma como você gere a sua carreira, como você faz a gestão da sua carreira, você vai nadar e você vai morrer na praia. Em algum momento você não consegue. Não consegue. E principalmente se você trabalhar errado. Se você trabalhar errado, meu amigo, se você não entregar o que o cliente quer, se você mentir, omitir informações ali dentro daquela negociação, você não vai. Sua carreira vai durar pouco. Eu já perdi venda, eu já perdi dinheiro por falar a verdade. E prefiro perder para continuar falando a verdade. Concordo. Mas me fala um pouquinho sobre o Garupa Transporte. O pessoal quer saber. Vamos lá. Garupa Transporte. Garupa Transporte, na verdade, foi um projeto que Deus plantou no meu coração, que nasceu através de um vínculo com minha família. Um vínculo, na verdade, direto com meu pai. Meu pai é motorista rodoviário. A vida toda sempre foi apaixonado por volante. E já tinha aí 20 anos trabalhando como motorista de ônibus. E dentro dessa pandemia, como a gente sabe como foi, ele acabou saindo da empresa. E aí é aquela questão, né? Se você ama os seus, então você fica pensando em uma forma de você conseguir ajudar. E foi nesse momento que Deus plantou essa imagem na minha cabeça, plantou esse projeto. E aí no momento que eu estava já estruturando para sair do banco, exatamente nesse momento eu comecei a desenhar esse projeto. E aí, primeiro com a ajuda de Deus, segundo eu precisei de um sócio para entrar, que é meu amigo Aras de Jone, lá de Sergipe, na aquisição desse caminhão comigo. A gente uniu forças e meu pai, que é o Jorge, o famoso chofé moral. Para quem não sabe, pessoal, vou puxar aqui o microfone, deixa eu ajeitar. Bota a boca no microfone. Para quem não sabe, seu Jorge, ele que é o pivô de tudo ali, que é o cara que super responsável, gente boa, querido pra caramba, ele é o pai de Garupa. Então, ele que tá no volante ali, ele que tá no dia a dia batendo. Tem muita briga, Pepe? Você e seu pai? Graças a Deus, não. Tem não? Porque trabalhar com o pai, de vez em quando, a gente... Pior que a gente abrigou muito. Né? A gente abrigou muito na época de adolescente, aquele adolescente aborrecente. Nunca fui de aprontar, não, né? Mas às vezes não bate, né? As ideias, a gente abrigou muito. Mas comercialmente, dentro do trabalho... Graças a Deus, não. Hoje, graças a Deus, a gente tem o dia a dia é tranquilo. Muito boa, madura. Cada um tem sua função, vocês organizam. Isso. Ele é um cara... Gosta muito de trabalho, né? Ele é um cara muito caprichoso, muito cuidadoso. Eu percebo demais, eu vejo. Isso, na verdade, é uma preocupação que eu não tenho. Hoje a gente implantou o Garupa Machador Transporte. Meu pai roda, é o motorista, a gente tem um ajudante, né, para estar ajudando nessa parte de desembarque dos animais, cuidados, alimentação, nas viagens, e a gente faz, né, frete solidário aí pelo Brasil todo. Podemos levar para a exposição nacional do Manga Larga Machador o cavalo invicto e o cavalo talvez mais famoso do ano, que foi o Gaiato Beira Rio. Então, assim, são responsabilidades que só pessoas como ele podem carregar. E sou muito orgulhoso de ser seu filho, pai. E te amo demais. Com fé em Deus, a gente vai conseguir transportar muito Manga Larga Machador todo esse Brasil todo. Muito chão pela frente chão ainda. Rodar, se Deus quiser. Se Deus quiser, não vai ser só ele, né? Vai ter mais uns 5 ou 6 motoristas aí. Amém. Rodando esse mundão afora aí. 4x4 vai investir em mim. Começou o negócio. Oi.
Ele Rapaz. fecha logo a cara quando fala de Não. dinheiro. Me tire de problema. É isso aí, velho. Mas isso só reforça a parte empresarial que eu toquei no assunto, entendeu? Não necessariamente todos os assessores vão colocar transporte. Não necessariamente todos os assessores vão investir em um novo serviço. Mas você tem que olhar com a parte empresarial, com a parte de gestão. O foco do Garupa Machador Assessoria é atender o todo do Manga Larga Machador, da cadeia do Manga Larga Machador. Hoje eu realizo assessoria de vendas, hoje eu realizo consultoria de vendas para criadores, a gente realiza eventos, leilões, Lives. shoppings e agora também o transporte. E com certeza, no ano de 2023 já tem novos projetos para sair do forno, novos projetos aí para sair da gaveta, grandes projetos. Fala logo, pessoal, quer saber. Aí o pessoal vai ter que assistir na próxima nos aí, próximos, tem mais coisa. um pouco mais para lá para descobrir, mas com fé em Deus chegamos para ficar. É esse o nosso trabalho, com muita humildade, com muito pé no chão, com muita fé e com muita força. É o que a gente quer, muita garra mesmo, é o que a gente quer. Que precisa, né? Com certeza. Isso aí. E vamos falar um pouco do 4x4 agora? Lá vem ele. Pode falar um pouco do 4x4, pô? Fala, Aquela tropa, daquela caatinga. Aquela que você entra lá mexendo em tudo, Tem moral. querendo tirar meus bichos. Aí rapaz, isso aqui não presta, tem que vender. Isso daqui presta, não vende não, esconde. Aí bota logo o dedo nas fêmeas lá na reserva, que eu quero incorporar no plantel. Pelo amor de Deus, isso aqui não Vende. mostra a ninguém. Tem um cliente aqui assim pra isso, outro aqui assim pra aquilo. Eu não sei se vocês conhecem, mas a região desse cara, assim, eu já visitei, graças a Deus, muitos aras no Brasil. Mas eu tô pra conhecer um aras que tenha uma qualidade de tropa a pasto igual a ele. A tropa do pasto desse homem parece que tá na baia. É uns vagão de égua, moço. O score. O score corporal é de outro mundo. Graças a de Deus. verdade. Que isso é uma dica, viu? Se você quiser começar um aras, pesquise a região. Que se Clima, né? Clima. Alimentação. Se você for criar cavalo em um clima que não é para cavalo, tenha certeza que você vai ter a despesa é dobrada, a dor de cabeça é dobrada, você vai ter tudo em dobro E não vai ter e resultado. não vai ter um resultado. Perfeito. Não vai ter um resultado. Então, o custo, assim, para quem me conhece sabe, para quem não conhece eu vou falar, a gente trata o Aras como uma empresa, Sim. né? A gente Eu bem sei. Então a contabilidade de seu Davi, de meu pai, ela é bem rígida. A gente senta, fazemos várias reuniões durante o mês e a gente busca um Aras e uma empresa que dê resultado. Rentável, né? Rentável. Então a gente já parou algumas vezes para pensar, meu pai, e ele fala também muito comigo o seguinte: se o Aras não der resultado, eu acabo com o Aras e vou ter 5 cavalos, porque eu gosto de cavalo, e vou montar nos meus 5 cavalos. Sim. Mas se eu tenho Aras, o Aras ele tem que dar resultado para a empresa, porque o tempo que ele demanda é muito grande. Você está o dia inteiro aqui lidando com o peão, lidando com o veterinário, pedindo medicamento, E a própria tropa. exame, embarcando o bicho, e tropa adoece, e pega carro para cá, e pega carro para lá, e vai na fazenda e volta, e é ração, e é isso, e é aquilo. Então não tem por que não ser algo rentável. Tem que ser rentável, porque senão você acaba com aquilo ali e vai pra praia com o dinheiro da tropa. Mas isso é uma coisa muito rara na nossa raça. Tem um Aras que é 100% rentável. Muito raro. Eu acompanho ele e, assim, quando a gente faz viagem, que a gente tá indo pro Aras, que é pra ver cavalo, que é pra mexer nas coisas da tropa, Eu não... uma lanchonete que a gente para, que a gente faz um lanche, ele pega a nota, porque quando volta pra casa tá no balanço. Então, no final do ano, ele sabe as despesas que deu no Aras. No final Sabe do a ano receita. tem o balanço do Aras. Exato. O balanço do Aras não, o balanço da fazenda. Então, como a gente cria o gado, o Nelore comercial, né, pra corte, então se a gente estiver indo pra fazenda pra ver o gado, toda a despesa ela é anotada no gado, é lançada pro gado, que a gente tem um sistema, inclusive. Então, toda a despesa ela é lançada no final da viagem, na chegada, a gente lança a despesa do gado. E a do cavalo, no final do ano, a gente tira o balanço de tudo. Exato. E Tem um sabe controle na unha. Tem um controle na unha e sabe o que está dando resultado e o que não dá.
Agora sim, o grande ponto hoje, no Manga Larga Machador, eu não sei nas outras raças que eu não ando pesquisando, mas no Manga Larga Machador hoje é muito difícil duas coisas. Primeiro, você tem uma liquidez na tropa. E segundo, você ter ao fim do ano um balanço positivo com rentabilidade, tratar o Aras mesmo como uma empresa e fazer o Aras dar lucro. Uhum. Como é que você faz isso? Porque assim, pra quem não sabe, o 4x4 dá lucro. Eu vou falar logo, vou perguntar não, dá lucro. É pouco. Dá lucro. E Vai outra, dar, né? É pouco. e outra, esse homem vende a tropa toda sozinho. Eu vou falar de ousado, porque a gente tem Não, amizade. você me ajuda também pra caramba. Mas o homem vende a tropa toda mesmo. É assim, lógico, você tem ajuda nos eventos, a equipe toda de assessoria, não sou só eu, gente. Tem muitos assessores que estão colados com a gente na equipe quando faz evento, quando faz live. Mas assim, é um dos criadores mais comerciais que eu vejo da raça, né? Sim. Você vende muito. A gente tenta, a gente busca isso. Mas responda, como é que você tem essa liquidez? Como é que você vende tanto? E como é que você faz o Aras dar lucro? É o que o povo quer ouvir. Rapaz, é o seguinte, meu pai tem 45 anos quase 50, 45 anos de mercado. E sempre com vendas. E eu nasci e fui criado com vendas. Então, cada Aras, você não pode pegar a fórmula de um e tentar implantar no outro. Cada um tem sua fórmula mágica. Não posso dizer o que a Aras X, a Aras Y deve fazer. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha receita do bolo. E eu sigo ela à risca. Às vezes a gente até discute um pouquinho. Você tenta... Mas fala pro povo a receita do bolo. O povo quer saber a sua. A minha receita é o seguinte. Eu tenho uma palavra-chave, uma frase assim, não se empolgue. Certo. A gente não se empolga, porque toda vez que a gente se empolga, a gente acaba trocando o cavalo, o fator empresa com hobby. E nada que ele é misturado com hobby para ganhar dinheiro, você vai conseguir. Você tem como linkar, mas você tem que de vez em quando ir na razão ali, não se empolgar tanto. Tem que ser frio. Tem que ser mais frio, porque sempre que a gente se empolga, às vezes a conta fecha no vermelho. Aí vai ter muita gente falando, eu discordo assim, assim. Eu tô falando a minha fórmula. Porque das vezes que eu fiz isso, acabou fechando no vermelho. E o se empolgar, gente, não é... É uma série de coisas. É você ver a contratação de funcionário, você segurar ali. Muitas vezes contra a maré. Você ali tá ali, você começou a criar, você comprou 5 animais e já bota tudo na baia. Tudo animal criado em baia. Não, você tem que montar uma estrutura, que a estrutura ela se paga, ela produza um feno, que você monta um aras, que às vezes... Tem uma pastagem boa. Que tem uma pastagem boa e você diminua a quantidade de feno que você precisa, entendeu? Então, tem isso e... Além disso, você tem uma genética, uma base boa para que você venda os produtos no pé. Sim. Minha fórmula de venda, você sabe, é vender mais mamando do que adulto. Eu consigo girar mais. A minha forma, o meu fluxo é eu vender os produtos mamando. Mamando até um ano, mamando até um ano. Então, a gente comercializa animais dentro dessa idade. Por quê? Porque a gente considera que a gente é fábrica. Então... o que nasceu, preciso entregar, porque as éguas já tá vindo outra linha de produção. Ela não para. E aí você limpa a fazenda, diminui o custo. Eu não me empolgo. Até o que eu não gosto, eu não me empolgo, eu vendo. O que eu gosto que diga. Porque tem muita gente que fala assim, nasceu 50 bichos, metade não, vou reservar aqui pra eu ver o que vai dar. Eu não. Você vende. Nasceu 50, eu vou vender os 50, você pode esperar. Tem inclusive, eu chego lá, tem 15 dias o puto que nasceu, eu vou perguntar o nome para eu oferecer para um cliente. Já vendi. É verdade. Porque a gente não para, a gente precisa... A ideia é o seguinte, é uma linha de produção, nós somos fábricas, ela tem que dar alegria para quem vai a outras pessoas. Então vamos entregar. Tem esse negócio de só vende o que é bom vai ficar, é reserva, não. O que nasceu é do cliente. Sim. E acabou. E o cliente pode achar o triplo, o quádruplo do preço, ele pode ser um campeão, pode ser o que for na mão do cliente. Isso. O importante é que você, para a sua receita do bolo dar certo, você tem que vender no momento
que ele ainda está no pé da égua, ou numa Ainda maturidade tá de no pé. até 1 ano, que ele vai passar menos tempo no seu Aras e vai te dar menos custo. Exato, pronto. Você falou tudo. O custo, você reduz o custo. Quanto mais tempo o animal ele fica na fazenda, mais custo ele vai lhe dar. Além de mais riscos ele tem de se... Como minha criação ela é 100% a pasto, então ele tem riscos de acidente, risco de acidente, de adoecer, de tudo Isso isso. é de prejuízo mesmo, Dá né? um prejuízo. Então, a gente tem que entregar logo. Entregou a linha nova, chegou. É igual a Ford, a GM. Aí é uma linha de montagem. É nascendo e A entregando. Toyota do Manga Larga. É nascendo e entregando. Mas me diz uma A coisa. gente tem, obviamente, um ticket menor, né? Porque quando você tem uma linha de produção de grande quantidade. Sim. Grande quantidade não, mas uma quantidade considerável. Você tem quantos animais hoje na fazenda? Hoje são 60. Eu faço. A meta são 50 potros por ano. 50 por ano. 50 potros por ano. Então vamos lá, que você tem 50 por ano, você deve ter Hoje gira em torno de quase 200 animais a fazer. entre receptora, éguas, de mamana, caducano. Receptora quase 40, a gente faz alguns embriões. E 50 produtos por ano nascem, 50 são vendidos. 48, mais ou menos. 2 é algum probleminha que deu ali, outro aqui. É uma média de 4. Uma média de 4 potros por mês. É a minha média. Nascimento. É 4 de venda. A de venda? É, 4 4 por mês. por mês. Entendi. É uma média. E em relação, Já vem ele com as perguntas dele. quando ele veio demorando assim pra É porque tá pensando, pessoal. falar Já com alguma ele. coisa, é porque ele sabe que vem um negócio mais forte. Eu conheço meu tio, o pai dele, Davi. Eu tava pensando que dava um podcast top. Vai trazer meu tio pra cá. O Garupa sozinho e eu sozinho, 4x4. Tem muita história aí pra gente falar. viu? Será que dá? Dá, sim. O pai dele, Davi Filho, é um caba arretado. Uma das pessoas, melhor coração que eu já conheci. Cara muito correto. E gosta de tudo na linha. Na risca do Na risca mesmo. Não é negócio de ir pro lado pro outro, né? Na risca. Tudo que eu aprendi, assim, de organização, assim, bastante com ele. Inclusive, uma curiosidade rápida. Essa fazenda que tá o Aras hoje, a gente chegou lá em 97, 98, algo assim. E quando a gente chegou lá, de novato, tinha muitas lendas populares, assim, ó. Não choveu esse ano, digamos que não choveu numa época lá. Sim. E aí alguns idosos, a turma mais antiga, não, só chove quando sai a flor de não sei o quê. E a gente ficava acreditando nisso. Mas, desde que a gente chegou, a organização de Seu Davi é grande. Até hoje, choveu, ele é anotado o índice, né, o pluviométrico, né, anotado os milímetros, né? Não sei A nem gente tem um falar controle. Se você perguntar em 2001, no dia 5 de março, eu digo se choveu ou não choveu, quantos milímetros choveram. Então, Tamanho da organização do então a gente quebrou todos esses mitos, esse paradigma. de que o pessoal dizia que em março chove. Aí outro dia o cara foi lá, falou pra gente lá, pô, mas fique tranquilo que em março chove, mas só vai chover tanto. Aí eu olhei, não, peguei na planilha, olhei e falei, não, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 30 anos de Criação. de fazenda nessa região e março nunca choveu menos que isso. É corriqueiro chover. Então eu tenho um controle, eu tenho uma estatística. Isso é organização. Então, às vezes você fica acreditando no que um tá falando, o outro, e tá indo errado. Tá ouvindo ali, isso é organização. Você... Eu acho que agora a gente consegue entender por que o homem consegue ter lucro, né? Porque a organização é tudo muito pensado. É muito agora, pensado sim, mesmo, porque a gente não tá lá pra brincar, entendeu? A gente tá lá pra ganhar pra dinheiro. ganhar dinheiro. A gente tá lá pra se divertir, mas a conta tem que fechar hobby. no verde. Porque a gente ama o cavalo. Sim. A verdade é essa. Nós somos a gente é apaixonado mesmo. Mas nada melhor do que você ter seu hobby, seu lazer e aquele ditado, o cavalo paga a ração. Ele Pronto. te proporcionar isso, né? Paga a ração dele, acabou. Agora, com essa rigidez do patrão, com essa linha na risca, como é que é a relação de vocês? Tem briga, tem desentendimento, tem divisão de serviço, cada um tem Meu uma amigo, parte? no início já foi difícil. Já fiquei sem falar, a gente brigava e eu falava uma coisa. Opinião diferente. Opinião diferente, e fora que a gente tem outros negócios junto, então já tá ali junto o tempo inteiro,
tempo todo. Então a gente se bica. E principalmente quem se parece muito. Sim. O jeito se parece, o gênio se parece, o temperamento mais forte e tal. Então... Cavalo bom disso, ela. Rapaz, a gente dava uma briga retada. Então, o que é que a gente fez? Determinado dia a gente ficou sem se falar, brigamos, a gente ficou sem se falar. Quando a gente voltou, meu pai, vamos resolver isso aqui? Bora. Olha, fala o seguinte. A parte que você gosta é essa, não é? A parte que eu gosto é essa. Pronto. O senhor faz isso e eu faço isso. E ele deu as ideias dele lá, que é muito em conjunto as nossas ideias. Eu peguei a minha. Então a gente falou, tem muito cacique para pouco índio. Sim. Daqui para lá você manda, daqui para cá eu comando. Então a parte das vendas a gente estruturou. A parte que ele gosta, a parte de ver nascer, de botar nome. Ah, uma curiosidade aqui, ó. Nenhum nome do 4x4 eu coloco. Nenhum. Todos os nomes. Todos os nomes. É Davi Pai que coloca. Se eu falar um nome, ele de propósito já pra pirraçar, já não. Aí que ele não vai botar mesmo. Nem ele vai aproveitar esse nome. É mesmo. Não bota. Porque você que dividiu as Tá funções, dividido. então você aceita. Foi em comum acordo, nós dividimos juntos. Mas aí ele fala, essa é a minha parte. Eu gosto de botar o nome de ver nascer. Então essa estrutura, botar nome, ver nascer, ver a parte de medicação. Todo. A parte de medicação ele ama pedir. Meu pai gosta muito de pedir remédio. Pedir medicação. Ver tratar. Organizar e comprar. Não necessariamente é assim, na risca. Pô, tô indo pra fazenda, resolver a parte de venda, que a minha função é venda, é leilão, é live, é levar cliente lá. Mas isso é a parte principal de cada um. Mas os dois ajudam, um ajuda o outro. Né? Então eu vou pra fazenda, eu levo a medicação, eu peço, eu volto lá, vejo tudo que tá precisando, passo para ele. Mas eu não faço. O que é que a gente não faz? Por exemplo, meu pai dá uma ordem, olha, é guarda tal, vai ficar nesse pasto. Se eu for pra fazenda, eu não vou tirar daquele pasto. Porque ele já determinou. E eu vou perder a peãozada, porque eu vou confundir. Aí ele volta lá. Quem foi que mandou botar essas éguas aqui? Foi o Davi Neto. Sim. Aí o menino, pô, mas mande voltar, botar lá no lugar. Aí até o funcionário ele vai ficar perdido ali. Sim. Então é melhor só um. Eu posso até não concordar e falar, pai, eu voltei lá, o pasto tá acabando, tem que tirar urgente. Pronto, ele vai. E manda. Anota e manda. E assim, se um cliente procurar a fazenda lá, ele fala com o Davi Neto. Ele passa os clientes que são dele pra mim, tudo eu que negocio, preço só eu. Da mesma forma que ele dá o nome, o preço só eu que dou lá. Ele não bota preço em ninguém, nenhum animal. Eu já tava pensando em conversar com meu tio pra ver se eu conseguir um desconto. É só comigo. Agora vem cá. Por que 4x4? Fala um pouco da história e comece me dizendo aí por que 4x4. 4x4, a gente tinha um aras em Feira. Feira de Santana. Feira de Santana, em São José, mais precisamente, ali no distrito de Maria Quitéria, próximo à feira. E aí o nome, tinha um aras, né? E aí a gente resolveu ir para a parte, aumentar, né, a produtividade, ir para a parte do gado de corte há muitos anos. Eu era pequeno, bem pequeno mesmo. Foi 50 anos atrás. Tem um pouco mais. E aí, quando a gente chegou lá, cara, chovia e ninguém entrava e ninguém saía. Você chegava na fazenda e se chovesse, se o seu carro não fosse 4x4, você ficava preso na fazenda. Então, literalmente tinha que ser 4x4. E aí tinha uma dificuldade com relação a isso, e a gente foi fazendo as estradas, pedindo para passar a máquina e tal. Mas uma certa feita, o carro da gente atolou uma caminhonete, que era 4x4 e tal. Está muito ruim mesmo, Massapê. Atolou e veio, não sei se foi cavalo, uma junta de burro, alguma coisa assim, mas foi alguns animais. Que ajudaram a tirar. Eu era pequeno, meu pai ficou vendo aqueles animais, uma força, uma explosão física na lama ali, retirando os animais, e a gente tava... Retirando o carro, né? Retirando o carro, e a gente ficou vendo aquilo ali. Quando a gente foi trocar o nome, que era era a criação, o código é o mesmo, mas pode fazer a troca. Uhum. Aí a gente trocou, eu fiquei dando algumas ideias, meu pai, não, vou botar 4x4, porque o cavalo, ele viu a expressão do cavalo ali, aquela explosão física. Fazendo a tração. Aquela tração ali. Aí a gente botou 4x4, quando nós criamos o ferro que começou a ferrar, teve uma adesão muito grande, o pessoal gostou pra caramba do ferro ali, né, na pá ali. E aí pronto, só foi confirmar.
Isso é bacana demais. Cada área tem uma história, né? Cada área Todo tem uma nome tem uma história. Uma história. Acho que depois é interessante. Pode trazer o a gente velho contar aqui. O do garupa, mas... Fala logo. Como foi o garupa? Deixa essa história pra depois. Fala logo, o povo quer saber. Rapaz, antigamente, né? Antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, eu sempre fui apaixonado por cavalo, né? Hoje eu tô na raça, não é à toa. Eu sempre criei cavalo, só que na época a gente não tinha um dinheiro, não que hoje a gente tenha, mas hoje a gente tem crédito. Era os cavalinhos pé duro, a gente ia pra muita cavalgada. E eu com uns 30 quilos a menos, a gente indo pra cavalgada, chegava na hora, dançando pra lá, dançando pra cá, faltava cavalo. Tinha que ir na garupa. Tinha que ir na garupa. Aí pulava na garupa, aí ia na garupa, vai dar uma volta. Minha mulher mesmo gosta muito de cavalo e já chegou um momento lá no iniciozinho a gente faltar cavalo. Não, meu filho, vem a Nacela aqui que eu vou na garupa e bora. Tá fechado. E vai. É isso aí. Agora sim, a gente falou que lá no 4x4 hoje tem média aí de 200 animais, né? De mamana caducando, né? De mamana caducando, lógico, tem receptora no meio, mas Isso, assim, tá. falando do foco da criação, eu conheço a tropa de perto, você faz uma seleção com base em animais pretos ou pampa. Ou pampa. Lógico, tem algumas outras pelagens lá que não consegue ser 100% né, assertivo, mas a maioria é a seleção de preto ou pampa. E eu queria saber por quê, né? Já vou voltar de novo àquilo que a gente falou. A gente atende o pedido do cliente. Quando a gente começa, como a gente foca em você vender a potrada no redondel, então você vai juntando os potros. Você chega, tem época, vai nascendo, né? Você nasceu e juntou 15 potros. Chegou um cliente lá, você prendeu a potrada no redondel. Aí eu começava a ver, eu tinha tordilho, tinha outras pelagens, e o pessoal, como é pequenininho, novo, para o meu público, eles iam primeiro nessas pelagens. Entendi. E as outras ficavam, né? Não tem nada a ver de ser melhor, não. O pessoal pegava... Era o que você via comercialmente dentro do seu nicho. O que o cliente, dentro do meu time, é o que o cliente gosta mais. Então, eu comecei a produzir mais essas pelagens. E aí, ia não renovar as outras. Então, foi uma coisa muito... Natural, aconteceu natural. Não foi algo proposital, né? E aí, assim, o que aconteceu também foi que, por eu ser radical, eu comecei a ficar mais radical nisso e não me permitir entrar outras pelagens, que eu comecei a virar referência. Em animais pampas e pretos. Então, muita gente hoje já me procura, recebo muitas ligações por dia. Tem potro pampa, tem potro preto, tem pampa homozigoto. E hoje o ruim do pampa só tem um detalhe, viu? Para vender o pampa não é tão simples. O cara, quando você mostra o pampa, o cara fala: ah, mas eu não queria o pampa. Esse pampa tá com uma mancha aqui, eu quero um pampa assim. Desenho tem que ser assim. Um dia eu vou chegar lá, vou pedir ao meu veterinário Paulo Henrique para ele pegar um pincel e já começar a desenhar lá dentro da barriga da égua. Sempre é soberano, velho. Eu vou te falar. Mas hoje a gente tem uma grande discussão na raça, né? Sobre... Me permita, isso é muito importante. Vale muito a pena ressaltar que isso a minha forma, né? É a minha receita do bolo. Não tem problema nenhum. Certo? Cada um tem a sua. Eu tenho amigos pessoais. Você, por exemplo, compartilha de uma opinião diferente, porque tem aquele negócio tem a parte também dos animais. Da qualidade de marcha, né? De marcha lá na frente, né? Quando a gente fala, óbvio, eu concordo demais quando a gente tem indivíduos que estão adultos, na fase adulta, que vão para a pista, não importa a pelagem. E eu penso assim, não importa a pelagem, mas não porque você criar bem animais de marcha, animais bons, com a pelagem que o meu público do 4x4 gosta. Eu tô atendendo a eles me pediram, eu tô... Exatamente. Você tá focando na sua receita do bolo. E era isso que eu ia pontuar. Hoje a gente tem uma discussão muito forte a respeito de pelagens na raça, né? Inclusive, no ano de 2022 foi um ano que a gente conseguiu aí. Eu falo a gente como raça, como assessor, como criador de manga larga, quebrar um tabu que um dos cavalos que mais vendeu coberturas em um único evento foi um cavalo tordilho. Que eu amo de paixão, sei qual cavalo que você vai falar. Exato, mas assim, num contexto geral, a gente pode falar até desse cavalo aí no futuro podcast. Pra frente aí. Pra frente, mas assim,
o que Davi está colocando aqui não é que pelagem A, B ou C é ruim ou não é comercial. Perfeito. Todo criador ele tem a receita do bolo. E tem um objetivo. Todo cavalo bom ele vende. Exato. Todo. Perfeito. Esqueça a pelagem. Todo cavalo bom ele vende. Mas o que você se preocupou é atender o nicho de mercado. Aos Se eu meus tenho nicho clientes. de mercado para caneca branca, eu não vou produzir caneca preta. Uhum. Então, cada um tem sua receita do bolo. Eu conheço outros criadores que têm uma tropa basicamente turdilha e vende tanto quanto. Igual. Enfim, não foi o que você falou no início. A essência da criação de cada um está dentro do contexto da vida, das escolhas e dos objetivos de cada criador. Perfeito. Então você não tem como adotar uma receita de bolo que dá certo com alguém para colocar na sua. O que você tem que fazer, na minha opinião, é observar, lógico, os projetos que dão certo em cada criatório, mas acima de tudo, priorizar primeiro a marcha e as suas escolhas, porque criador, para ele ser criador, você tem que comprar. Você vai comprar o que você gosta. Perfeito. Você vai produzir o que você gosta. Perfeito. Então, se você vai produzir o que você gosta, tem que ser dentro da linha do que você quer ou na linha do homem que é comercial, que é de atender o nicho dele. Já que o tempo já da gente está se esgotando, é muito importante, uma dica que eu dou assim, é você sair de casa, é você visitar. Importante demais. Porque às vezes você acha que você está indo num caminho que só o seu é verdade, só o seu é melhor. Quando você vai na casa de alguém, num aras, você olha e vê que você está no oposto da raça. Você não tá indo bem, então, muito importante. Pô, eu vou no aras X, esse aras aí, ele cria animais alazã, na pelagem alazã. Mas a organização dele é top, os peões dele são top, o manejo dele é ímpar, então eu vou pegar o que me agrada. Perfeito. Tudo ali, o que lhe agrada, você vai pegar o que está dando certo ali e vai implantar nas coisas que você acha que está dando certo no seu também. Então, a soma. Corretíssimo. É muito importante você visitar aras. Visita aras. Eu sei, eu tiro isso porque você, inclusive, é uma prova viva disso. Quando você sabe disso, quando você iniciou e agora. Sim. Porque quantas e quantas viagens você já fez? E tinha opiniões que eu pontuava para a criação do 4x4 no começo e que hoje, depois de várias visitas, eu não pontuo mais, né? Justamente por esse embate aí da questão do lucro, né? Da questão do foco no objetivo comercial. Então, às vezes, você aumenta um ticket médio, às vezes você diferencia o produto padrão que você tem e você descaracteriza o que você já demorou 30 anos de seleção para caracterizar no mercado. Se o cara gosta da pelagem castanha, por que ele não pode criar castanho top? Exato. Por que não? O importante tem que ser o bom. Por que não? Cavalo bom, ele vende, seja a pelagem que for. Machou, é bonito e marcha, vai vender. Independente dos níveis de excelência, falando em marcha. Se vai ser um bicho machador para produzir, um bicho machador para cavalgada, um bicho machador para competição de pista, o cavalo tem que ser bom. E tem que atender ele vende o perfil de quem está comprando. Perfeito. Acabou. Falamos um bocado, não foi, Pepe? Rapaz, a gente falou pra zorra. Vamos encerrar. Eu acho que o tempo tá acabando, é porque o relógio tá aqui atrás de mim, eu não tô vendo. O tempo tá acabando, o tempo acabou. O tempo acabou. Mas isso é um sinal de que o assunto rendeu. É sinal de que tem muita coisa ainda pra gente conversar aqui, né? Muito, eu acho muito que mesmo. vocês aí de casa vão gostar pra caramba. Tem muita coisa. Antes de começar aqui, a gente tava fazendo aqui o script dos que novos, a gente ia discutir, do que a gente ia né? discutir, dos entrevistados. Tem muita gente. Amanhã já tem um entrevistado top. Depois de amanhã também tem outro. Cada dia aqui a gente vai trazer um e a gente vai apresentar para vocês. Muito provavelmente por semana, né, Pepe? A gente tá liberando aí material. Exato. E eu queria fazer um pedido pra galera de casa. Se vocês gostaram desse nosso primeiro podcast, clica aqui, curte, comenta, compartilha com a galera. Isso vai ajudar nosso canal tá crescendo, nossos podcasts, nossa informação chegar cada vez mais para vocês. E eu espero que a gente esteja aí num caminho positivo e consiga atender nosso objetivo, né? E que atenda a expectativa do pessoal, né? Claro. O público tá aí. Se não gostar, também é sentar. É muita resenha que vem aí. Não é possível que esse povo não goste. Eu me garanto. Eu vou fazer um bocado de pergunta que o povo quer ouvir, viu, Pepe? Ó, uma coisa que eu quero deixar aqui registrado.
aguardem, porque vai vir muita coisa boa. A gente vai trazer aqui convidados, digamos, os especialistas de cada área dentro do Manga Larga Machador. E a nossa função aqui é apertar para vocês terem conhecimento e ouvirem tudo que não é falado. Ou seja, é aquela pergunta que todo mundo quer fazer e não tem coragem. Isso. A gente aqui nessa mesa vai fazer por vocês aí. Aquela pergunta indiscreta. Então, não se preparem. Toda a cadeia do Machador vai estar aqui nessa mesa. De A a B, a gente vai trazer aqui para vocês. De A a Z. De A a Z. E B. É só dois, não pode não. Turma, obrigado pela companhia de hoje, pela audiência. Meu irmão, Top. que Deus abençoe o nosso projeto. O microfone do homem até caiu. Caiu, Não, mas quer, não quer caro. Mas é de emoção que eu fico em sua frente, aí eu fico emocionado. Viu? Vamos lá, podcast Machador. Machador, tamo junto. Encerrando aqui o primeiro. De muitos. Se Deus quiser. Valeu. Abraço, turma. Um abraço. Valeu.